preocupa não, porque é rápido, né? O irmão Justino viu a folha ali, ele ficou preocupado. Pastor, vai demorar. Falei, 1h30. Mas é rápido. Amém? É um texto conhecido. Lucas, capítulo 24. Quantos irmãos abrem lá? Queria pedir perdão aqui em nome do pastor Ronaldo. Perdão para os dorameiros. Quem assiste dorama? Cadê os dorameiros? Acho que ele falou porque ele não conhece muito, né? Mas tem os dorameiros aí, pastor, agora que eles ficam fedidos. Você fala dorama é uma novela que está tendo agora na Netflix, que é só de coreano, entendeu? Sim. Aí o senhor falou que foi para a Coreia do Sul e o pastor é chinês. O pessoal fica bravo lá. Chamar coreano de chinês, cara. É verdade. Misericórdia. Misericórdia. Tem bastante doramina agora aí. Amém, queridos? Amém. Brincadeiras à parte, né? Vamos ler. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, um texto conhecido, né? A partir do versículo 13, fala ali dos dois discípulos a caminho de Emaús, e a gente tem falado esses dias sobre nossa vida de intensidade com Deus, né? Intensidade e relevância. E esse texto ele vai falar de um assunto importante, eu creio que é pertinente a todos, né? Porque mesmo que não estejamos hoje vivendo uma situação de desânimo ou tristeza, acho que uma hora ou outra acontece, né? De nós vivenciarmos essa situação. Jesus passou por isso, né? Jesus, lá no Getsemane, né? Pastor desse aqui, semana passada, ele esteve profundamente triste até a morte, né? Pediu para os discípulos ficarem ali, orarem juntamente com ele. Então Jesus viveu momentos de tristeza profunda, né? De angústia. O apóstolo Paulo, né, o grande apóstolo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, ele fala que eles passaram uma situação lá na Ásia, uma tribulação tão grande, que eles perderam a esperança da vida, né? Ficaram totalmente desesperançados quanto à vida. Então faz parte, né? Nós passamos por esses momentos, por essas situações. Agora a questão é como nós lidamos com elas, né? Como nós lidamos com a tristeza, com o desânimo, né? Com a falta de esperança muitas vezes. Então é isso que nós vamos compartilhar nessa manhã, né? O desânimo ou a tristeza e a relação disso da nossa vida com Deus, da nossa vida de intensidade com Deus. Então o texto da palavra de Deus diz assim, Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado
condenado à morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós oramos, pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre nós agora. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos fale o coração, nos revele tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. De tudo que já ouvimos, te agradecemos e te pedimos: continua, Senhor, falando conosco, em nome de Jesus, amém. Eles pararam entristecidos, né? Diz lá o versículo que nós lemos. Eles ficaram impedidos, né, de reconhecer que era Jesus que estava diante deles. O desânimo, né, a tristeza na vida daqueles dois discípulos fez simplesmente com que eles desistissem da situação, né, aceitassem, melhor dizendo, né, a situação como ela estava, né, se desenrolando aos olhos deles, pelo menos naquele momento. Eles aceitaram, né, aceitaram que tudo havia acabado, que tudo havia ido por água abaixo, e eles sequer tiveram a coragem de ir ver, né, buscar o Senhor lá no túmulo, como as mulheres haviam dito a eles. Então, a tristeza, o desânimo, faz com que a gente aceite a situação como ela se encontra. Eles ouviram o que as mulheres tinham dito a respeito da visão dos anjos e de que Jesus havia ressuscitado, mas só Pedro dentre eles teve, né? Pedro e João tiveram a coragem de correr lá no túmulo para ver se aquilo realmente de fato havia acontecido. Então eles simplesmente aceitaram a situação. Ah, não, é isso mesmo, acabou, agora não tem mais o que nós fazermos, né? Não tem mais. E a tristeza, o desânimo, quando eles ganham espaço na nossa vida, quando a gente deixa se levar, né, pela tristeza, pelo desânimo, a gente aceita a situação e muitas vezes nós não temos a coragem ou a força necessária para sequer irmos buscar a Deus. Foi isso que eles fizeram. Eles simplesmente decidiram não ir lá, não foram ver o Senhor, não foram ver se realmente os fatos eram, as declarações daquelas mulheres era verdadeiramente de fato. Aceitaram a situação por conta da tristeza,
por conta do desânimo. Isso é uma realidade na nossa vida, né? Quantos de nós já não tivemos momentos assim, de desânimo, de tristeza, né? De amargura na nossa alma, no nosso coração, e nós não tivemos forças, né? Ou coragem para buscar a Deus, para se pôr em oração, para clamar ao Senhor, para buscar a face do Senhor. Então, por vezes, o desânimo ele vai nos atingir, ele vai nos alcançar, mas Jesus, até o episódio lá do Getsemane é uma lição tremenda para nós no que diz respeito a isso, porque Jesus, no momento de maior dor, de maior dificuldade, de maior tristeza que ele passou nessa terra, ele fez justamente o contrário. Ele foi buscar a presença do Pai. Ele foi orar e pediu para os seus amigos orarem com ele, né? Para os seus chegados estarem juntamente com ele em oração, buscando a presença do Pai. Então, ao invés de abrirmos mão, de aceitarmos a situação do jeito que está, e quando eu falo de aceitar a situação, não estou dizendo aqui, né, como alguns dizem que a gente deve dizer para Deus: ah, Senhor, eu não aceito a situação, eu não aceito o que o Senhor está fazendo, e colocar Deus contra a parede, né, dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Não é isso, mas é buscarmos a Deus sim nesse momento, né, de dor, de tristeza, de amargura, de desânimo, e clamar pelo agir dEle, pela manifestação dEle, pela intervenção dEle na nossa vida. Buscarmos que Ele faça assim a vontade dEle na nossa vida. Então não é nem colocar Deus contra a parede, também não é aceitar, né, passivamente os acontecimentos, e, né, isso ser uma consequência da tristeza, do desânimo, mas é buscarmos a presença de Deus, né? Irmos até a presença do Senhor, que a tristeza, que o desânimo, né, que as amarguras dessa vida não nos barrem, não nos impeçam, né, não nos façam deixar de buscar a presença de Deus. Busquemos ao Senhor, vamos até Ele, vamos até a presença dEle. O desespero, a tristeza, muitas vezes nos deixam como que surdos, né, quanto às promessas do Senhor, quanto às promessas que nós encontramos na palavra de Deus. Olha aí o versículo de número 6, né? O anjo dizendo lá, ele não está aqui, voltando um pouquinho aí, né, no contexto aí de Lucas 24, Lucas 24, 6, o anjo dizendo aqui às mulheres, ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, as mulheres aqui nessa ocasião, mas Jesus havia dito essas palavras a todos eles. Esses dois que estavam no caminho de Emaús haviam ouvido essa promessa de Jesus: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Jesus deixou isso claro para eles: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou levantar, eu vou vencer, vou ressuscitar. Quantas vezes o desânimo, a tristeza, o abatimento na nossa vida parece que nos dá um branco, né, quanto às promessas de Deus. Nós perdemos de mente, perdemos, né, de visão, quantas promessas do Senhor a palavra de Deus nos traz, né, quantas promessas do Senhor nos traz de maneira coletiva como igreja e de maneira individual. Sei, o Senhor já fez uma promessa aí no seu coração? Você tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida? O Senhor falou algo ao seu coração um dia,
Senhor tem falado ao seu coração, o Senhor tem feito promessas. Amém. Então não desanime se as coisas concorrerem ao contrário daquilo que Deus falou ao seu coração. Porque muitas vezes isso acontece, né? Deus nos faz uma promessa e a gente acha então que a partir daquela promessa de Deus, tudo vai concorrer perfeitamente, maravilhosamente, até que a promessa aconteça. Mas o fato é que, na maioria das vezes, não é a realidade dos fatos. Deus nos faz uma promessa, Deus tem algo específico para a nossa vida, Deus disse que vai fazer algo na nossa casa, na nossa família, e aí as coisas começam a tomar um rumo totalmente diferente, e a gente entra nessa situação dos dois discípulos. Como pode? Né? Como que pode o Senhor dizer algo a respeito da minha vida, mas tudo está concorrendo contra essa promessa? E aí a gente desanima, a gente se entristece e a gente simplesmente perde de vista a promessa de Deus. Quantos anos demorou para que Davi assumisse o trono de Israel depois que ele foi ungido por Samuel? Passaram-se anos e anos e tudo concorria para que isso não acontecesse. Davi começa a ser perseguido por Saul, né? Ele é quase ferido de morte por N vezes. Davi passa a ser líder de um bando de que ninguém queria ser líder, né? De um bando de camaradas que viviam uma vida toda conturbada, e Davi parece que ele vai indo para um caminho que não vai dar nada certo. Mas ao final o Senhor cumpre a sua promessa, assim como ele foi ungido lá atrás, rei de Israel. Lá na frente vai acontecer. Então não percamos de vista as promessas do Senhor. O que Ele cumpriu, Ele é poderoso, né, para realizar na nossa vida. E eu estou dizendo que isso é uma coisa fora do normal. Não, aconteceu com o próprio Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus, mas aí passam-se os anos, passam-se os tempos, e ele olha e fala: meu Deus, Senhor, que promessa que o Senhor fez, né? Ele tenta dar um jeitinho lá, para ver se acontece do jeito dele, e não era do jeito dele que era para acontecer. Chega um dia que ele fala: Senhor, o Senhor falou, mas eu não, sinceramente, o meu único herdeiro aqui é o meu servo Eleazar, né, que está aí, não tem mais ninguém. E aí é a hora de Deus dizer para ele: Abraão, sai da tua tenda, sai para fora, olha as estrelas dos céus, se é que pode contar, assim será a tua descendência, conta as areias da praia se é possível. Não percamos de vista as promessas de Deus, que o desânimo, que a tristeza, que muitas vezes nos alcançam, nos abatem, mas a palavra de Deus é fiel. Passará os céus e a terra, o Senhor diz, mas as minhas palavras não passarão. Amém. O desespero, a tristeza, muitas vezes nos deixam de crer, né? Faz com que a gente deixe de crer nas maravilhas que o Senhor realiza ainda hoje. Eles ouviram lá, né? No versículo 9 aí, do capítulo 24, quando as mulheres voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Eles estavam lá juntos, né? E aos que contaram essas coisas, as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Olha só, né? As palavras das mulheres pareciam loucura para eles. Não creram. Não creram no testemunho, né? Maravilhoso, poderoso, glorioso. E amados, fala a verdade, quando a gente está desanimado, né?
quando a gente está triste, abatido, a gente vê pessoas contando testemunho, às vezes dá mais raiva do que... Não é possível, isso é mentira, isso aí, só com eles, né? Só com as pessoas acontece, comigo não acontece nada. A gente fica endurecido, o coração embrutecido, a gente fica amargurado de alma, a gente não aceita que as coisas aconteçam com outros, né? Com que pessoas testemunhem a respeito do poder de Deus, e parece que isso endurece ainda mais o nosso coração, que nós fomos tomados pelo desânimo, pela tristeza. Dizem alguns que o desânimo é uma das armas principais que o diabo usa, né? Para nos atingir, para nos alcançar, para desestabilizar justamente a nossa fé, fazer com que a gente não creia nas maravilhas do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Ele continua realizando milagres, maravilhas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então creiamos, né? Creiamos no Senhor, creiamos na sua palavra, creiamos nas suas maravilhas. Ele é o Deus de maravilhas. Ele é o Deus de milagres. Amém? Ele é o Deus todo-poderoso. Desânimo nos deixa, nos impede justamente de ver que Jesus está diante de nós. Foi isso que a gente leu aí no início, né? No verso 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Que coisa, né? Quanto tempo eles andaram com Jesus, estavam com Jesus, ouviram a voz de Jesus, viram os milagres de Jesus, sentiram o cheiro que Jesus tinha, é o perfume que ele usava. Vocês nem usavam perfume, né? Era o cheiro do dia a dia, né? da caminhada. Mas tem cheiro, né? A gente ri, mas tem cheiro que remete, né? Imediatamente. Quando sente um cheiro, e te lembra de alguma coisa. E agora Jesus estava ali do lado deles. E eles não reconheceram que era Jesus. Que coisa! O que o desânimo faz, né? O que a tristeza gera na nossa vida? A gente não consegue. Quantas vezes, irmãos, aconteceu isso já conosco? Quantos momentos de tristeza, abatimento, desânimo, a gente não consegue perceber um Jesus vivo, verdadeiro diante de nós? Sei, né? Jesus deve estar em qualquer outro lugar, mas não está aqui comigo. Não é possível. Jesus está ouvindo a oração de outros, mas não está ouvindo a minha. Então a tristeza, o abatimento, o desânimo, por vezes também nos alcançam de uma tal forma que ele acaba gerando isso em nós, traz uma cegueira espiritual. Os nossos olhos parece que ficam como que escamas, né? Uma cegueira das coisas espirituais. Nós não conseguimos vislumbrar a ação do Senhor, a manifestação do Senhor. E a gente não consegue, a irmã Eliane falou aqui, reconhecer as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, manhã após manhã. A gente não consegue ver, o pastor Ronaldo falou aqui, que nós já temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. A gente não consegue olhar e ver Jesus diante de nós, como Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é a promessa dele. Mas nós não conseguimos vislumbrar isso por conta do desânimo, por conta da tristeza, por conta do abatimento. A tristeza e o desânimo nos impedem também de reconhecer, ou de entender, ou de compreender de maneira plena a pessoa e a obra de Jesus. É interessante que eles respondem para Jesus, quando Jesus está andando com eles e pergunta, parece que eles são até meio ásperos assim com Jesus, não é possível, só você que estava em Jerusalém não está sabendo o que aconteceu, Às vezes, por conta da tristeza, a gente acaba sendo meio áspero também. E aí Jesus, levando de boa, falou: o que aconteceu? Como que ele soubesse, que coisas, mas instigando ele para que eles falassem mesmo, que coisas. E eles respondem para Jesus no verso 19: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Aí eles dizem assim a respeito de Jesus: ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Olha essa declaração aqui deles, de que Jesus era um profeta, poderoso em palavras e obras, mas eles não foram além disso. Eles que haviam recebido de Jesus já a declaração e a revelação de que ele era o Filho do Deus vivo, de que ele era Deus. Quantas vezes ele disse a esses discípulos: eu e o Pai somos um, antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou a porta, eu sou. Eles sabiam quem Jesus era. Quando Pedro teve a revelação lá da parte do Pai, quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele: não foi carne e sangue que te revelado, mas foi o Pai. Eles estavam ouvindo tudo isso, souberam de tudo isso, mas agora para eles Jesus é um profeta, poderoso em palavras e obras, mas não mais que um profeta. Quando a tristeza, o desânimo nos abate, nos alcança, nos atinge, parece que a gente perde a visão do Jesus glorioso, do Jesus todo-poderoso. Parece que a gente só tem a visão do Jesus sofredor. Não é assim mesmo, Jesus também sofreu. Jesus, todo você tem que vai sofrer, a gente vai sofrer bastante ainda nessa terra. Mas a gente só tem essa visão do Jesus sofredor. Mas o Jesus que sofreu, ele ressuscitou glorioso, poderoso, vencedor pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ele é aquele que, ele diz lá no Apocalipse por João: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o Senhor poderoso. João 29 diz que eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles ainda não tinham compreensão. O desânimo, a tristeza estava impedindo eles de ter essa compreensão. Olha como não é uma coisa assim de só menos, essa questão de desânimo. Tanto é que hoje as doenças que mais vitimam as pessoas são as doenças psicossomáticas, causadas por desânimo, causadas por tristeza, causadas pela depressão. Atinge toda a área cognitiva, atinge a nossa capacidade de compreensão das realidades espirituais. Então nós precisamos cuidar muito disso, em nome de Jesus. Não sejamos levados ao desânimo, à tristeza, de tal modo que isso tire de nós a ciência, a consciência de quem Cristo é, de quem o Senhor é. Amém? Você sabe quem é Jesus? Você reconhece Ele como Deus vivo e verdadeiro, Senhor dos céus e
da terra, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ele é o Senhor. Ele é o princípio, né? E o fim. Glória a Deus. Como Jesus restaura? Estamos terminando aqui. Como que Jesus restaura esses dois discípulos? Olha lá, né, o texto que a gente leu, Lucas, capítulo 24, versículo 25. Jesus disse para eles: como vocês demoram, né, para entender e para crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou para eles o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Como que eles foram restaurados? Pela palavra de Deus. Foi uma aula intensa ali, né? Quem dera a gente tivesse essa aula com Jesus. Isso, uma aula ali com Jesus, de todas as Escrituras, falando a respeito dele. E eles testemunham depois lá, que Jesus some da vista deles. Um fala para o outro: porventura, né, no caminho não estava queimando o nosso coração, quando ele falava conosco e nos expunha as Escrituras. A restauração começa na palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz restauração para a nossa alma, para o nosso coração. É a palavra viva. É a palavra do Senhor. Mas nós precisamos nos voltar urgentemente para a palavra de Deus. É a palavra que restaura, que cura, que liberta. Selecionei apenas alguns versículos aqui, né? 5 versículos do Salmo 119. Depois dá uma lida em casa aí no Salmo 119, você vai achar muitos outros. Mas olha aqui, somente alguns. Salmo 119, 28. A minha alma se consome de tristeza, mas a tua palavra, a tua promessa me fortalece. Apego, versículo 31. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. 49. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Salmo 119, 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua palavra dá-me vida. E o versículo 52, esse mesmo salmo: lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Aleluia. É a palavra de Deus que vivifica. É a palavra de Deus que restaura. Está comprovado até cientificamente. Não sei, meus irmãos que gostam de curiosidade já devem ter visto aí na internet, né? Alguém colocou essa pesquisa aí. Fizeram uma pesquisa de pessoas que leem a Bíblia mais de 4 vezes por semana, né? E como isso afeta e atinge, né, de maneira drástica, assim, em tudo, na saúde, no comportamento, na maneira de viver, de falar. Diz que o índice, assim, de quem tem esse costume de ler a Bíblia mais de 4 vezes por semana, é algo tremendo e poderoso que faz nas nossas vidas. Vou dar um exemplo prático aqui para os irmãos, né? A esposa está com uma ferida aí no dedo já faz mais de meses. Uma infecção viral que deu aí. Ficou com uma ferida. E o negócio ficou feio, ruim, saindo para fora. Né? E abalou ela. Né? Traz um abatimento, traz uma angústia. Né? Porque é uma coisa, né, que incomoda, a gente não consegue nem pentear o cabelo. Fica um negócio difícil, né? Por esses dias, está aí pegando filme para ler a Bíblia, né? Retomou a leitura da palavra de Deus com afinco, e aí começou a falar: não, Deus vai me curar disso aqui, em nome de Jesus.
E eu não vou no médico, eu vou passar um remédio, mas... E está melhorando o dedo. Glória a Deus. A leitura da palavra de Deus restaura, né? Restaura a fé, restaura o ânimo, restaura a alegria, nos dá, né, fortaleza para vencer, amados. É a palavra de Deus. Se volte para a palavra. Quanto nós temos dedicado do nosso tempo, da nossa vida à palavra? Busque a Deus na palavra, Ele vai falar com você. Essa é a palavra viva do Deus vivo. Deus fala. Amém? Amém. Então que a palavra de Deus, que a nossa restauração comece. Se você está passando por um momento de tristeza, de desânimo, se volte para a palavra de Deus. Se você não está, mas quando a tristeza bater na porta, quando o desânimo chegar, se volte para a palavra de Deus. Ela é cura, ela é restauração, ela é transformação, ela é renovo para as nossas vidas. Então Jesus cura os discípulos com duas coisas: com a palavra de Deus, e por fim a restauração acontece na vida daqueles discípulos com a própria presença de Jesus, né? Com a presença íntima de Jesus ali com eles. Olha o que acontece lá. Quando estava à mesa com eles, verso 30, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Glória. E ele desapareceu da vista deles. Glória. Os olhos deles foram abertos quando à mesa estavam com Jesus. Irmãos, é a mesa com Jesus, é na intimidade. É na intimidade que somos curados. É numa vida de intimidade com o Senhor. Por isso é tão necessária essa vida de intensidade com Deus. Porque ela é a presença dEle, a própria presença dEle na nossa vida. É o transbordar da presença dEle na nossa alma, no nosso coração, que cura, que restaura, que transforma todas as coisas. Na presença do Senhor há abundância de alegria, e na sua destra há delícias perpetuamente. Vá à presença de Deus, busque a presença do Senhor, viva uma vida de intimidade com Ele, e Ele vai restaurar. É o que a gente falou lá no início, é a lição de Jesus. No momento de maior dor e sofrimento, Ele estava na presença do Pai. E ali na presença do Pai, né, sendo fortalecido, sendo revigorado, sendo, né, cuidado para cumprir todo o propósito de Deus. Aleluia, Senhor. A restauração na nossa vida, a vitória sobre o desânimo, a tristeza, o abatimento. Não que isso não vai acontecer, vai, porque é inerente a nós, né? Todo ser humano viver as situações. Mas nós buscarmos a palavra de Deus, nós buscarmos uma vida com o Senhor, de intimidade com o Senhor nos curará, nos restaurará, nos transformará para vivermos tudo aquilo que Ele ainda tem para nós. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração. Você deve ficar em pé nesse momento e orar ao Senhor. Não sei como está a sua vida nessa manhã, se você tem sido atingido, alcançado pelo desânimo, pela tristeza, pelo abatimento, situações diversas, talvez de enfermidade, de situação familiar, de situação financeira. Não importa de onde venha o seu abatimento, talvez até mesmo do pecado, né, que tem aí tido espaço na sua vida, e o pecado gera morte, o pecado gera tristeza, o pecado gera o desânimo na nossa vida. Em nome de Jesus, nessa manhã o Senhor é poderoso, Ele está aqui neste lugar. Se achegue a Ele, se prostre, se renda na presença dEle, diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua cura, da Tua restauração, da Tua transformação.
Vamos declarar como nós declaramos no cântico aqui há pouco: eu creio, Senhor, que Tu és a cura, Tu és a cura. Vem sobre a minha vida agora e enche o meu coração da alegria do Senhor, da alegria do Teu Espírito Santo. Oh Senhor, nos renova nessa manhã. Renova, Senhor, os corações abatidos, angustiados, feridos, machucados, desanimados. Visita os que estão em casa agora, que não tiveram ânimo para vir à Tua casa nessa manhã, Senhor, porque não tiveram força, porque a tristeza, o abatimento os fez ficarem recolhidos. Mas nessa manhã visita, Pai, visita os corações agora entristecidos, amargurados, abatidos, e traz cura, traz cura, traz cura, traz restauração. Que o óleo do Teu Espírito Santo possa, Senhor, trazer a restauração agora. Ah, Senhor, transforma, Pai. Abençoa, Deus, nos levanta, nos coloca de pé na Tua presença. Abre os nossos olhos espirituais, para que nós vejamos quem Tu és, o Deus vivo, verdadeiro, poderoso, glorioso, e que nós vejamos que o Senhor está conosco e estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Senhor, que nós possamos reconhecer a grandeza das Tuas promessas nessa manhã. Ah, que os nossos ouvidos não estejam agravados pelo desânimo, pela tristeza, mas que reconheçamos as maravilhas das Tuas promessas. O que o Senhor prometeu aqui a cada um, Pai, traz à tona de novo nessa manhã. Que os Teus filhos nessa manhã possam novamente se lembrar das Suas promessas, de tudo aquilo que o Senhor falou-lhes ao coração um dia. Que o Senhor restaure essas promessas nessa manhã, em nome de Jesus, e que toda a Tua vontade se cumpra em nossa vida. Que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ver o Senhor nessa manhã, ver a Tua cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus.